Pela manhã nós fizemos a pergunta: por que pregar o Evangelho? E a resposta primeira: porque é uma ordem de Jesus. Então todo crente tem uma obrigação espiritual de obediência a Cristo, de pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho, primeiro tem que ser salvo. Segundo, tem que ter uma experiência particular com Deus e conhecer as Escrituras. Segundo, nós falamos também, respondendo à pergunta, por que pregar o Evangelho? Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Segundo, porque o apóstolo Paulo nos afirma, e toda a palavra de Deus nos afirma, que todos estão condenados, toda a humanidade está condenada e destituídas da glória de Deus. Ou seja, nós fizemos aí uma alegoria pela manhã, para vocês, um trabalho de memória. Nós fizemos, lembramos, por exemplo, as praias lotadas que nós vimos aí nas mídias, ou que você esteve nessa praia lotada, e nós conversamos ali e lembramos que a grande maioria, biblicamente falando, a grande maioria destas pessoas que estão frequentando as praias lotadas, os estádios lotados, os eventos lotados, o seu condomínio, o seu trabalho, a sua rua, o seu bairro, o nosso Brasil, o mundo, a grande maioria das pessoas estão destituídas da glória de Deus. E o que significa isso? Significa que elas estão condenadas eternamente ao inferno. E o que é inferno? É pranto e ranger de dentes. Então cabe a mim, irmãos, cabe a você, cabe à igreja de Cristo, ter essa consciência de que multidões e multidões de pessoas estão condenadas ao fracasso eterno e não tem como voltar. E você foi agraciado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém pregou para você, alguém intercedeu por você, alguém orou por você e levou a mensagem do Evangelho, do arrependimento e fé, e por isso você está salvo. E aí você é chamado por Deus para glorificá-lo, e chamado por Deus para testemunhar do Evangelho e pregar o Evangelho. E que Evangelho é este? É um Evangelho poderoso, irmãos, e é sobre esse Evangelho, o tema da mensagem desta noite é este: o poder do Evangelho. Nós vamos ler juntos, na tela por gentileza, Romanos 1, 16, isso, vamos ler junto, irmãos. Não me envergonho Não me envergonho, o apóstolo Paulo falando, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo está desejando, na carta aos Romanos, visitar Roma. É uma igreja que provavelmente surgiu ali em Atos, no dia de Pentecostes, onde houve aproximadamente 3.000 almas se converteram, retornaram às suas cidades e muitas igrejas foram formadas. O apóstolo Paulo não conhecia a igreja de Roma e desejava em seu coração não só ouvir a igreja de Roma, a teologia, a pregação da igreja de Roma, mas também dialogar com a igreja, pregar ali em Roma. E o apóstolo Paulo está afirmando que ele está mais do que pronto para continuar cumprindo a sua missão, a missão que Jesus entregou para ele, de pregar o Evangelho. E Paulo afirma, e traz essas 3 afirmações neste texto ao qual nós lemos. E a primeira afirmação que o apóstolo Paulo traz neste texto é: não me envergonho do Evangelho. Qual razão seria que o apóstolo Paulo está afirmando não se envergonhar do Evangelho? Eu me lembro que quando eu me converti, na mesma data que você, Luiz, em 1990, foi quando eu tive encontro com Cristo. Como é que foi meu encontro com Cristo? É óbvio que minha mãe sempre orou por mim. Eu me afastei do Evangelho aos 14 anos, vivi no mundo, mas tinha consciência do Espírito. Eu me lembro que quando eu ia em alguns lugares, eu montei uma banda de rock, vivia tocando nas noites, mas tinha alguns lugares que eu entrava, e eu olhava e sentia no meu coração assim: aqui não é o meu lugar. Em algumas coisas eu não tocava, porque eu sabia que eu não podia tocar. Oração, irmãos, intercessão, clamor.
E aí, eu sempre andei em grupo, banda, né? Sempre anda com 4, 5, 6. E eu estava caminhando aqui na Ferreira Borges, aqui ainda era um meio calçadão, indo para a rodoviária, provavelmente. E eu não me lembro se eu estava acompanhado ou sozinho, não tenho essa recordação, acho que estava sozinho. E eu ouvi alguém falando para mim: Jesus te ama. Falou novamente: Jesus te ama. Falou novamente: Jesus te ama. Eu só me lembro até aí. E aí eu acordei em casa, na manhã seguinte, e o meu coração dizia: eu preciso desse Jesus. E a partir daí, eu caminhei para ter um encontro com Cristo, fui para a igreja, PIB de paciência, e segui o meu caminho. Lá, eu segui o caminho, já havia sido batizado, mas de reconciliação e caminhar com Jesus. Todos nós temos um momento onde Cristo nos convocou. Mas Cristo só me convocou e só te convocou porque pessoas intercederam e clamaram por você. E eu me lembro que na minha época, não era tão fácil. Quem é crente raiz aqui sabe disso. Porque não existia celular, né, irmão? Então você era obrigado a ir para a igreja de quê? Com o livro preto na mão. E sair do condomínio onde eu morava, com o livro preto na mão, onde só eu, naquela época era raridade esse negócio de crente, só tinha minha casa ali, mais 2 ou 3 apartamentos ali do condomínio que eram chamados de crentes. Eu me lembro que às vezes eu tinha que passar por festas de rua onde eu morava, com a Bíblia na mão, domingo, chegando de culto, né, com a Bíblia na mão, e eu pensava: meu pai, como é que eu vou passar no meio dessa multidão com a Bíblia na mão? E aí eu enchia o peito, né, e passava ali, o mar se abria e eu chegava em casa. Mas nós tínhamos uma luta pessoal para não se envergonhar do Evangelho. Paulo está falando sobre isso, porque Paulo tinha muitas razões e muitos motivos para se envergonhar do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela está atrelada diretamente, irmãos, à crucificação de Jesus, ao Cristo crucificado. E isto naquele tempo era algo vergonhoso, era chamado, e a palavra de Deus diz, a vergonha da cruz, era uma derrota na cruz. A morte de cruz era uma condenação vergonhosa para os criminosos. E essa morte de cruz ainda causava riscos para os familiares, parentes e amigos. Ninguém queria se dizer, né, ser lembrado que se relacionava com um condenado de morte de cruz. Era vergonha e era perseguição. Todos eram expostos à vergonha, tanto o crucificado, quanto os familiares, parentes e amigos e aqueles que andavam com. Por isso a dispersão. Mas Paulo faz questão, irmãos, de dizer na carta aos Coríntios que ele não queria saber de outra coisa, a não ser pregar Jesus e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Paulo não queria saber de pregar outra coisa a não ser o Jesus e este crucificado, apesar de, ao expressar isso, ser motivo de chacota e de vergonha. A nossa fé, irmãos, a fé, nós cremos, não vem de honra, não vem de glória. O nosso Jesus não foi tronado neste mundo, nosso Jesus não foi um Davi com poder bélico como os judeus desejavam. Nosso Jesus não foi um Salomão com riqueza. Nosso Jesus foi filho de carpinteiro, de Nazaré, homem simples, despojado de tudo, com a missão de pregar o Evangelho e morrer por nós para ressuscitar ao terceiro dia. Contrariando muitas afirmações dos chamados bispos ou profetas deste tempo, dizendo estes bispos ou falsos mestres que a palavra de Deus diz, que Jesus ele vai trazer para você ou para todo aquele que nele quer, vai trazer autoridade humana, vai trazer poder humano, vai trazer riqueza ou qualquer outro benefício. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a vergonha da cruz, é a derrota humana
não espiritual. Mas para o ser humano comum, aquele que pregava e dizia que era o Messias, ele foi derrotado e vencido na cruz. Sendo esta mensagem, irmãos, da cruz do Calvário, Paulo afirma que esta mensagem era escândalo para os judeus e era loucura, não era possível os gentios entender. Está em 1 Coríntios 1, 23, ele diz: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apóstolo Paulo afirmando isso. Mas o apóstolo Paulo afirma: eu não me envergonho do Evangelho. Por mais que a sociedade, aonde eu vivo, diz que é uma vergonha, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. E você, irmão? Você sabe em quem tem crido? Você tem vergonha do Evangelho ao qual você diz crer? Você tem sido um testemunha vivo do Evangelho? Ou você tem sido agente secreto de Deus onde você está? O 007 de Jesus. Ninguém sabe qual é a tua identidade espiritual. Paulo afirma categoricamente: eu não me envergonho do Evangelho. Mas qual a razão que levou Paulo e pode levar a cada um dos crentes a não se envergonhar do Evangelho? Onde está a glória do Evangelho, Luiz? O próprio apóstolo Paulo nos responde. Primeiro ele diz que não se envergonha do Evangelho, mas ele diz no texto: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo está afirmando: eu sei que Evangelho é este, eu experimentei, eu vivi e vivo o Evangelho de Jesus. Esse é o seu discurso, irmãos. Você experimentou verdadeiramente o Evangelho de Jesus? Você pode dizer categoricamente: eu sei que o Evangelho de Jesus Cristo crucificado na cruz é o poder de Deus? Porque quando o crente tem esta confiança no Senhor, conforme nós cantamos na manhã deste domingo, cantamos agora à noite, quando nós declaramos publicamente que nós confiamos no poder de Deus, e é por isso que viemos aqui na frente para clamar, para orar, esta mesma confiança em Deus tem que nos fazer sair por esta porta, confiante, não com vergonha, mas pregar o Evangelho de salvação em Cristo Jesus, porque nós sabemos que este Evangelho é o poder de Deus para mudar a nossa vida, tanto para nos abençoar nas petições temporais, mas principalmente é o poder de Deus em nossas vidas através de Cristo Jesus para nos abençoar eternamente. E não existe nada que possa ser maior e mais poderoso do que o Evangelho de Jesus, que nos arranca das garras de Satanás e nos conduz à presença de Deus neste tempo, gerando paz neste tempo, apesar das aflições deste tempo, apesar da escassez deste tempo, focados não neste tempo nós, mas focado no mundo por vir, na Canaã celestial. Qual a dimensão, irmãos, do poder de Deus? Como podemos mensurar, medir o poder de Deus? Qual o tamanho do poder de Deus? Na verdade, o Evangelho de Jesus não contém o poder, porque o Evangelho de Jesus é o poder, ele é o poder de Deus, Deus é o poder, e o Evangelho de Jesus é Deus em você. Deus é sim, irmãos, o Criador de todas as coisas pela palavra de seu poder, e haja, e haja, e haja. E todas as coisas que nós conhecemos através da palavra do poder de Deus se fizeram existir. Mas quando Deus traz à existência o vastíssimo universo, Ele dá uma ordem com poder e glória, e tudo se fez através de seu poder. Deus é o poder. Mas quando Deus, em seu plano perfeito, antes da fundação do mundo, decidiu salvar o homem, decidiu salvar a mim, salvar a você. Não bastou uma palavra de Deus, não houve o haja, mas sim foi necessária a obra de Deus em seu Filho Jesus.
que nasce com o objetivo de morrer por você. Deus envia o seu único filho para nascer, viver e morrer por você. O próprio Jesus, o Cristo, o Filho eterno de Deus, precisou se humilhar. O próprio Jesus Cristo, Filho eterno de Deus, precisou se esvaziar de si mesmo, vir a este mundo hostil, viver entre nós, para se deixar morrer por nós, morrer por você. Não existe, irmãos, nenhum milagre que você possa pedir ou imaginar que seja maior do que a morte de Jesus na cruz por você. Que amor é este? Sacrifício de amor, graciosamente, sem que você merecesse. Quantos crentes se aborrecem com Deus? Quantos crentes fazem malcriação para Deus? Quantos crentes abandonam a Deus? Porque fizeram um pedido aqui e ali e acham que Deus não atendeu da forma que desejavam e ficam chateadinhos, porque não foi abençoado aqui ou ali, e vão procurando de templo em templo, de lugar em lugar, de monte em monte, porque não compreendem verdadeiramente que o poder do Evangelho de Jesus Cristo já fez o maior que Ele podia fazer por mim e por você, é te dar vida, vida e abundância, e vida eterna. Irmãos, o crente não morre, nós somos glorificados. E a palavra de Deus diz para nós que mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, Jesus nos faz uma promessa tremenda: e eis que estou convosco todos os dias. O nosso Jesus jamais prometeu bens para nós. O nosso Jesus jamais prometeu honra, porque se Ele não teve honra, se Ele não foi honrado, Ele não promete honra. Jesus promete que nós passaríamos os mesmos sofrimentos, as mesmas dores que Ele. Mas nós não estaríamos sozinhos. E eu estarei com você todos os dias da sua vida, até que eu te chame ou até que eu volte. E a presença de Jesus na minha vida e na sua vida, irmãos, independente do que esteja acontecendo, ela nos traz paz, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a sofrimento. Este é o poder do Evangelho, e é por isso que Paulo não se envergonhava do Evangelho, e é por isso que Paulo, ao não se envergonhar do Evangelho, tendo experiência com Deus, tendo experiência com o poder do Evangelho, ele tinha ousadia de colocar a sua vida que não se pertencia a risco de morte, e foi o que aconteceu na vida e na trajetória de Paulo. O Evangelho de Jesus, quando chegou na vida de Paulo, mudou completamente a vida de Paulo, mas aos olhos humanos mudou para pior, porque o apóstolo Paulo era um homem com honra e glórias humanas. O apóstolo Paulo tinha autoridade e poder humano. O apóstolo Paulo tinha bens humanos. Tinha até carta para matar. Tamanha autoridade do apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo. Quando Saulo tem um encontro com Jesus, e entra o Evangelho, o poder do Evangelho na vida de Saulo, ele perde toda a honra e toda a glória humana, é o paradoxo dos nossos sentimentos, porque muitos de nós estamos nos achegando a Jesus justamente por o contrário. Nós nos chegamos a Jesus porque nós queremos honra e glória humana, nós queremos trabalho, nós queremos emprego, nós queremos aumento de salário, nós queremos tudo de bom desta terra, e não é isso que Jesus nos oferece. Mas quando nós olhamos o poder do Evangelho na vida dos discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos, nós percebemos que é justamente ao contrário o que acontece na vida deles. O poder do Evangelho faz com que eles percam toda a honra deste mundo e passam a ser perseguidos, injuriados, escarnecidos, injustiçados, presos e mortos, semelhante ao seu Messias. E por que eu ou você neste tempo ficamos chateados com Deus? Porque nós não temos recebido aquilo que nós achamos que merecemos, sendo que Ele já entregou para você aquilo que você não merece, que é o seu Filho amado Jesus Cristo, morto e ressurreto na cruz do Calvário. Irmãos, todos os dias
Você deve levantar, o crente deve levantar todos os dias, levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, muito obrigado, Deus. Eu não tenho aquilo que minha mente humana deseja ter e gostaria de ter, mas eu te agradeço porque eu tenho o principal. Eu sei que eu vou passar deste mundo, assim como Cristo passou, assim como os apóstolos passou, assim como os pais da igreja passaram, mas um dia nós estaremos juntos na eternidade. Para todo sempre, amém. O meu sofrimento vai passar, a minha dor vai passar, eu não sei se vou receber aquilo que desejo, mas isso não é o mais importante, Senhor, porque eu recebi em mim o poder do Evangelho. Mas para isso você precisa se santificar, para ter essa dimensão e esse entendimento do que é o Evangelho na vida do crente. Para isso precisa mudar a chave, essa mudança de chave se faz necessário você pedir ao Senhor: ó Deus, eu preciso entender esse poder do Evangelho para não mais me envergonhar. Eu não posso continuar sendo o agente secreto do meu trabalho. Eu não posso ser o agente secreto do meu condomínio, dos meus relacionamentos. Eu tenho, Senhor Deus, que enquanto tenho fôlego de vida, brilhar, Senhor, aonde estou. As pessoas têm que olhar para mim e perceber o poder do Evangelho na minha vida, sem que eu fale. Mas para isso você precisa estar cheio do Espírito Santo. Para isso o crente precisa buscar ao Senhor, não apenas para fazer os seus pedidos particulares em suas necessidades temporais e humanas, mas nós crentes temos que pedir ao Senhor: Senhor, faz-me um vaso de bênção aqui neste tempo, porque você não sabe quanto tempo vai viver. Todos nós seremos cobrados, irmãos. Deus vai nos cobrar. Sabe aquele teu amigo do trabalho que está caminhando para o inferno? E que você ri muitas vezes das piadinhas dele ou dela, que você conversa sobre tudo, mas não tem coragem de falar do amor de Jesus? Se ele morrer, se ela morrer e for para o inferno, você será cobrado, porque você nunca teve ousadia para falar do poder deste Evangelho na sua vida. Mas para você, o crente, falar do poder do Evangelho o poder do Evangelho, eu preciso ter consciência do poder do Evangelho na minha vida. Se o Evangelho não é poderoso na sua vida, como você vai pregar esse poder? Então, primeiro o crente tem que buscar ao Senhor: Senhor, me aviva, me faz sentir e entender e enxergar este poder do Evangelho, para que eu possa, Senhor Deus, transbordar de Ti ao ponto de ter ousadia e coragem de falar de Ti antes que seja tarde. Paulo afirma que não se envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para uma missão específica: glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Terceiro e último ponto: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, diz o texto, para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho, meus irmãos, não é o poder de Deus para salvar todas as pessoas indiscriminadamente. Eu falei de manhã a nossa dificuldade, a dificuldade que temos, irmãos, para pregar o Evangelho, porque não existe nada parecido. Todas as outras religiões, todas as outras crenças, na nossa percepção de Evangelho, todas elas estão equivocadas, estão erradas. Todas as outras religiões ou filosofias vão conduzir as pessoas ao engano que levará ao inferno eterno. Só Jesus Cristo salva. Essa é a nossa fé, essa é a nossa pregação. E isso faz de nós, sim, uma fé que será perseguida, sim, uma fé que gera antipatia, sim, na humanidade. Porque todos desejam que outras formas de divindades ou crenças possam conduzir à eternidade com Deus, à paz eterna. Mas nós pregamos não. Só existe um caminho. E para esse caminho ser atingido, se faz necessário arrependimento e fé. Eu preciso reconhecer os meus pecados, me arrepender e confessar a Jesus. Há uma limitação na salvação quando Paulo diz
que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Ele restringe a um grupo muito específico. A salvação virá apenas para todo aquele que crer. Mas o problema é que nós não sabemos quem irá crer. Por isso nós temos que pregar o Evangelho dia e noite para todas as pessoas que conhecemos. É por isso que as igrejas fazem missões e enviam, porque nós temos que propagar o Evangelho o máximo possível. Só quem sabe quem crerá é o Espírito Santo de Deus. A sua obrigação é pregar. A do Espírito Santo de Deus é discernir e levar a salvação. O poder do nome de Jesus através do Evangelho lhe trará reconciliação com Deus. O poder do nome de Jesus através do Evangelho lhe trará paz e vida eterna com Deus. Só existe, irmãos, uma maneira do poder do Evangelho lhe trazer paz e salvação. Só uma maneira. Não existe duas maneiras, apenas uma maneira. É preciso arrependimento, é preciso fé. Em Tiago 2,19, presta atenção, Luiz. Tiago 2,19 diz que até Satanás acredita em Deus, e é verdade, conviveu com ele. Acreditar em Deus não é o suficiente para ter salvação. Ser membro de uma igreja não é o suficiente para ter salvação. Se batizar não é o suficiente para ter salvação. E obviamente que a salvação eterna, junto com isso, o Espírito Santo de Deus, o poder do Evangelho traz para a sua vida paz. A sua mente passa a ser diferente. O poder do Evangelho muda a sua forma de pensar. O poder do Evangelho muda a sua forma de sentir as coisas. O poder do Evangelho muda a sua forma de se comportar. E se aquele que diz que é crente tem pensado como pensava antes de crente, de se dizer convertido, se aquele que se diz que é crente tem sentido as coisas como sentia antes de se batizar ou dizer que é convertido, ou está se comportando como antes, significa que não houve ato salvífico. Você é um religioso. E que o poder do Evangelho precisa entrar na sua vida, mesmo você sendo membro de uma grande igreja ou pequena igreja. Mesmo que você seja professor de escola bíblica dominical, diácono ou pastor, não importa. Quando o poder do Evangelho em Cristo Jesus entra na vida do indivíduo, existe uma mudança de pensar, sentir e agir. E as pessoas que estão ao seu entorno percebem isso, elas veem isso. Você não se torna santo, mas o seu caráter muda. Você passa a ter um caráter semelhante ao de Jesus. Você luta para andar diante de Deus, na presença do Senhor, correto, com dignidade. E aquele que é salvo começa a ter experiências tremendas com Cristo. E ele passa essas experiências ser tão marcantes em suas vidas, que ele passa a desejar a falar para os seus familiares, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus familiares, para os seus parentes, amigos, colegas de trabalho. Tremenda é a experiência com Cristo. A gente brincava um tempo atrás que era o primeiro amor, depois esfria, mas não pode, porque a palavra de Deus diz que os mornos serão vomitados, apartai-vos de mim, malditos. A igreja de Cristo não precisa de mornos. Os mornos são piores do que os ímpios, porque os ímpios podem ser alcançados pelo Evangelho. Os mornos estão desgastados e cansados com a religião. Vê a Europa. Se faz necessário você desejar mais que tudo que Jesus more em seu coração, habite em sua mente, mudando completamente o seu pensar, sentir e agir, para que você tenha paz e experimente o poder do Evangelho de Jesus em sua vida. Se faz necessário você passar por 5 níveis. Primeiro, você precisa crer, e o ato de crer não é humano, é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Depois você precisa reconhecer os seus pecados. Eu me lembro, eu já contei aqui, mas tem muito tempo, eu vou falar novamente, que eu fui fazer uma visita no hospital. Aconteceu um acidente numa empresa de um amigo meu, e eu fui visitar esse cliente que se acidentou. Acidente aparentemente simples, né? Era quebra de fêmur, cirurgia. E ali eu fui visitar, estava uma esposa,
talvez com seus 70 anos, e o jovem e o senhor com os seus 70 e alguma coisa, muito tempo para viver, bonito, inteligente, saudável, forte. E ali eu fui visitar, mas eu não conhecia nenhum dos dois. E o que eu vou fazer ali? Eu vou falar de Jesus. E falar de Jesus não é fácil, porque você precisa levar essa mensagem dura, irmãos. Você precisa olhar para a pessoa e dizer: meu amigo, meu irmão, você sabia que você é pecador? Você sabia que os seus pecados desagradam ao Senhor e por isso você está destituído da eternidade? E eu comecei a falar sobre pecado, e que precisa reconhecer os pecados, e que precisa pedir perdão. A esposa dele, piedosa, levanta: mas pastor, meu marido é um bom marido. E começa a tecer elogios infinitos ao seu esposo. Olha que dificuldade. Ela chegou a se emocionar falando das maravilhas que aquele esposo foi ao longo de toda a sua vida. Quando ela termina o seu discurso, eu falo: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que o seu marido fez e viveu sendo um bom homem, não traz salvação eterna. O único caminho para o seu esposo ter a salvação eterna é crer em Jesus como único e suficiente Salvador. E se ele crê em Jesus como único e suficiente Salvador, ele vai precisar trazer à memória os seus pecados. Ele vai precisar se arrepender de seus pecados e confessar a Jesus os seus pecados. Só assim poderá ser salvo e ter a vida eterna. É óbvio que ficou um climão esquisito naquela sala, né? Naquele quarto de hospital. Eu perguntei se podia orar, orei, fui embora e, saindo no corredor do hospital, esse meu amigo olhou para mim assim: palavra dura, Gel. Eu falei: não sei nem porque eu falei assim, mas era para falar. Uma semana depois, aquele senhor faleceu. Era só um fêmur quebrado. E se eu não falo, irmãos? E se eu quero ser gentil e simpático, falando que pode continuar com suas caridades e com sua boa maneira de viver, quem ia responder por essa alma seria eu. É sua responsabilidade, você vai responder pelas almas que caminharão para o inferno se você não for ousado e pregar o Evangelho. Jesus, juntamente com Deus Pai e Espírito Santo, estará num dia na nossa frente e falará: mostre-me suas mãos. Irmãos, eu creio que Ele vai nos cobrar muita coisa. E quando Ele me perguntar por essa alma, caso ela não tenha aceitado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu vou mostrar e falar: não, aqui eu falei, não perdi tempo. Não perca tempo, irmãos. Mas para você pregar o Evangelho, você precisa estar cheio deste poder chamado Evangelho. E para estar cheio deste poder chamado Evangelho, você precisa de se santificar. Se você não se santificar, não verá a glória de Deus. Eu quero concluir dizendo Romanos 10:9, que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sendo salvo em Cristo Jesus, nós crentes jamais, em hipótese alguma, seremos envergonhados. Nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser injustiçados, nós podemos ser condenados injustamente, mortos injustamente, como Jesus e os apóstolos, mas jamais seremos envergonhados. E até neste caos ao qual Jesus passou e os apóstolos passaram, o Evangelho será pregado, tanto na sua honra quanto na sua desonra, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. O Evangelho será pregado se você não se envergonhar do Evangelho. Quero contar um testemunho. Essa semana eu fiz um sepultamento difícil. Um sepultamento que havia ali católicos, espíritas e judeus. Nunca tinha participado de um sepultamento com tantas crenças ao mesmo tempo. E obviamente eu cheguei ali sem expectativa nenhuma de pregar o Evangelho. E ali eu ouvi de Ana Montagnese, a esposa do meu querido Davi Kaller, doutor Davi Kaller, que faleceu, algo extraordinário.
E aquilo incendiou meu coração, irmãos. Davi Carler vinha sofrendo de uma doença incurável já há alguns anos, 2, 3 anos. Tratamento difícil, fiz muitas visitas a ele. E a Ana me fala: pastor, o Davi sempre pediu ao Senhor para viver um pouco mais. Ah, Deus, mesmo com suas dores, que essas doenças causam dores terríveis, mas ele sempre orava a Deus: me dá um pouco mais de dias, um pouco mais de dias. E Deus, pela sua graça e misericórdia, foi estendendo a vida de Davi. Mas semana retrasada, hoje é o primeiro dia da semana, né? Terça-feira retrasada, Davi no hospital, ele desfalece e precisaram ressuscitá-lo por 2 vezes. Aconteceu a primeira vez, os médicos foram, voltou o coração a bater, parou de novo, voltou. E Deus deu a ele alguns dias de consciência. E ele pôde conversar com a esposa e familiares. E ele falava o seguinte: eu ouvi Deus. Eu fui no céu. Eu tive encontro com Deus. Eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui. E nos últimos dias, da terça-feira retrasada, 7, 8 dias, Davi todos os dias falava: eu quero partir, eu quero encontrar com Deus, porque lá é muito bom, você precisa ir para lá. E falava para a esposa, para os filhos, para todo mundo que visitava o hospital: eu quero ir para lá, porque lá é muito bom. Existe um lugar extraordinário, irmãos, chamado eternidade com Deus. Lá é muito bom. A oração de Davi mudou: me deixa mais um pouco, me leva, Senhor. Davi se despediu de todos que precisavam despedir, pregou para todos que precisava pregar, e Deus o levou e o glorificou. Como é que está o seu coração, irmão? Será que você, crente ou não, tem experimentado a glória de Deus na sua vida? Será que você tem entendido que poder é esse do Evangelho que te alcançou? É algo tão extraordinário, que mesmo você passando pelas suas lutas e dificuldades aqui, o que Deus te apresentou, o que Deus te entregou graciosamente em Cristo Jesus, que é a salvação eterna, é algo extraordinário que muitas vezes nós crentes não pensamos sobre isso, porque o nosso coração está tão centrado neste mundo temporal, nas coisas que precisamos, e por isso até os crentes têm vivido dias ansiosos, dias angustiados, dias entristecidos, desfalecendo, perdendo a fé, sem ousadia para pregar, porque estão focados aqui. Mas 1 Pedro nos mostra que existe uma esperança viva, chamada Jesus Cristo ressurreto, que Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele vai nos conduzir para lá, e lá, irmãos, não haverá nenhum tipo de escassez, lá não haverá nenhum tipo de dor, nenhum tipo de pranto, nenhum tipo de necessidade, nenhum tipo de tristeza, nem doença. Você será glorificado, lá você viverá eternamente em paz em Cristo Jesus. E nós precisamos, como povo de Deus, lembrar e relembrar que existe sim a eternidade em Cristo Jesus, e que falta pouco tempo, e será eterno. O problema é que essa geração nossa viveu nos últimos 40 anos ouvindo um discurso demoníaco de líderes religiosos, dizendo que você, ao crer em Jesus como único e suficiente Salvador, vai parar de sofrer. É mentira, isso é demoníaco. Os demônios e principados e potestades têm levantado líderes religiosos para impedir que pessoas que desejam conhecer Deus verdadeiramente tenham um encontro com Deus. E quantos cristãos têm vivido ansiosos por não entender a mensagem verdadeira do Evangelho, do poder do Evangelho, e por não entender, não compreender, têm vergonha do Evangelho e não propagam, não pregam o Evangelho de salvação, porque verdadeiramente nem conseguem compreender isto. Minha proposta esta noite, irmão e irmã, é que você peça ao Senhor: Deus, faz-me compreender verdadeiramente isto.
A experiência que Davi Kahler teve foi tão tremenda que mudou a concepção dele, a percepção de viver aqui ou viver lá. Peça a Deus: Deus, me dá uma experiência contigo, para que eu me desapegue daqui e consiga colocar o meu coração onde é o meu maior tesouro. Porque a palavra de Deus diz: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Se o teu coração está neste tempo, você vai se envergonhar do Evangelho e não vai proclamar o Evangelho às pessoas que precisam de salvação. Elas vão morrer e ir para o inferno porque você se envergonhou, porque você teve uma percepção errada do que é o Evangelho. O Evangelho na sua vida ou na minha vida não é para nós termos, obtermos, comprarmos, vendermos, termos autoridade e poder neste mundo. E este foi o grande equívoco dos judeus que tiveram a oportunidade de ter um encontro ali pessoal com Jesus, mas eles achavam equivocadamente que Jesus seria um Davi, poderoso de guerra, com Salomão, rico em fortunas e dinheiro. Jesus não é isso. Jesus é de Nazaré, filho de carpinteiro, morto na vergonha da cruz, para expiar os seus pecados, para lavar e remir os seus pecados e os meus, para fazer com que você, de inimigo de Deus, se torne amigo de Deus, para fazer com que você ou eu, que estávamos condenados ao inferno eterno, nos deu vida nova e vida eterna. Será breve. É este Jesus, Deus puro e santo, que se humilha sem merecer e se deixa morrer por você, expiando os nossos pecados. Mas no terceiro dia algo extraordinário acontece. Jesus ressuscita e vivo Ele está entre nós. Amém? Ele está vivo aqui, falando ao seu coração: santifica-te, 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 para que eu possa mostrar para você o poder do Evangelho e mudar completamente a sua forma de pensar, sentir e agir.